Senhor Jesus Cristo, e a Igreja do Lavardio vos saúda também, crendo que os irmãos de Vila Real também irão ver. Um grande abraço meu, gostei muito de estar convosco, me receberam bem, e então todos nós também vos queremos enviar um abraço e que Deus vos use nessa terra. Amém. Nós vamos falar acerca de encontros que transformam. O encontro com Deus tem que ser um encontro transformador. E eu queria apelar ao livro de Jó. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Jó 42, mas eu vou ler o Jó 1. Mas vocês abram já em Jó, no capítulo 42. Diz assim, vou ler o 1. Diz assim, na terra de Uz, portanto eu estou a ler Jó 1, e depois vamos ler o capítulo 42 para sintetizar. Diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal, ou seja, desviava-se do mal. Eu espero que a irmã Joaquim ainda vai a caminho, então para caminharmos juntos. Está em 42, não está? Sim, sim. Mas eu não estou a ler 42, estou a ler 1, mas deixa-se estar aí no 42. Eu vou ler outra vez. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Esta era a qualidade do Jó. E nós dizemos assim, caramba, então pronto, Jó está garantido. É isto que muitas pessoas às vezes pensam, mas é um erro, porque o Jó perdeu tudo. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem justo, Jó era um homem que temia a Deus, e Jó era um homem que até, por desconhecer a vida dos filhos, orava pelos filhos para que eles não pecassem. E pedia antecipadamente a Deus perdão pelos filhos, porque podiam eles ter algum pecado ou alguma coisa. Então Jó era um homem vicioso. A Bíblia, até creio que é no versículo, no capítulo 3, que diz que aquilo que eu temia me sobreveio. Então Jó, apesar de ser um homem devoto, era um homem temeroso. Era um homem que pensava sempre que o mal podia acontecer. E ele projetava muito o mal para a vida dele e da família. Bom, e o mal veio. Mas, no capítulo 42, agora vamos ver o capítulo 42, diz assim do versículo 1 para a frente, vamos ler até ao 7. Então Jó, portanto, capítulo 42, versículo 1, diz assim, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Diga comigo, sei. Eu estou consciente de que nada te está vedado. Veja a declaração de fé de Jó. O Jó estava a falar, depois de ter perdido filhos, mulher, casa, tudo. A vida não lhe atirava, porque Deus é que manda. E então diz, então Jó respondeu ao Senhor, olha, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga comigo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, não há nada na nossa vida quando... É um erro nós pensarmos que Deus está no controle de tudo. É mentira. Deus não está no controle de tudo. Tudo o que estiver debaixo da vigência da sua palavra, Deus controla. Agora, se eu viver fora da palavra, Deus não controla a minha vida. Porque isso é uma escolha que eu faço. Vejam bem. O pai interferiu na vida do pródigo? Não. Mas enquanto o pródigo esteve na casa do pai, nada lhe faltou. Quando o pródigo sai da casa do pai, tudo lhe faltou. E o que é que ele reconheceu? Se eu estivesse na casa do meu pai, até aquele que é cedo, come e eu não tenho nada para comer. Vocês estão a compreender? Então, a palavra, Deus diz, perdão, que vela sobre a palavra para a cumprir. Então, o controle de Deus, há leis que estão estabelecidas, que essas são irrefutáveis. Essas leis vão sempre existir. O que semeia colhe, o que não semeia não colhe. O sol, a chuva cai sobre justos e injustos, e são leis imutáveis. Aquele que semear o bem vai colher o bem, o que semear o mal vai colher o mal. Mas isso é a lei da gravidade existe e ela é imutável. Agora, há uma coisa que acontece. A minha vida vai ser sempre fruto da minha escolha, da minha opção. E então o Jó, depois de tudo o que lhe aconteceu, ele teve este discernimento. Diz assim, olha, eu sei que podes fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isto para mim é consolo. Porque eu posso errar hoje. A nossa vida, nós não somos... Irmãos, nós não pecamos porque somos pecadores. Não. Nós somos pecadores
Nós somos pecadores porque pecamos, erramos, falhamos. Nós somos falhos, todos nós somos falhos. Mas há uma coisa que acontece. Deus não olha para o nosso erro, Deus olha para aquilo que nos levou a errar. Deus olha para o nosso coração. E isso é consolo para mim. Porquê? Porque quando Jesus Cristo fala com Pedro e diz assim: Pedro, depois de me teres negado, eu vou perguntar: amas-me? Irmãos, o Pedro negou Jesus, mas não deixou de o amar. Mas valorizou mais a sua segurança do que o amor que tinha pelo Mestre. Vocês estão a compreender? E aqui é que está o erro. Porque a nossa segurança está nele. Mas Pedro pôs a sua segurança na negação. Não, espera aí, eu tenho medo pela minha vida, eu temo pela minha vida, então eu vou fazer uma coisa. Eu vou dizer ao Pedro: ó Pedro, tu amas-me? Olha o nosso irmão, bem-vindo. E então o que é que acontece? O Jesus vai ter com o Pedro assim: Pedro, amas-me? E o Pedro diz: amo-te, Senhor. Jesus vai perguntar-lhe outra vez: Pedro, amas-me? Amo-te, Senhor. Terceira vez: Pedro, amas-me? E diz sempre Jesus: apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Vai à terceira vez e diz assim: Pedro, amas-me? E o Pedro responde de uma maneira tremenda: tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que apesar do meu erro, se me perguntares: Pedro, não tens vergonha na cara? Tenho. Porque eu temi pela minha vida e nunca ponderei que a vida estava em ti. E então eu pus à frente a minha segurança e não o amor por ti. Mas eu nunca deixei de te amar. Vocês compreendem? Então Pedro dá-lhes uma lição. Jesus, através da questão a Pedro, dá-lhes uma lição. Jesus Cristo sempre estará em primeiro lugar, irmãos. O nosso amor para com Ele sempre estará em primeiro lugar. Eu não vou temer pela minha vida. A minha vida está nos braços dele. Eu deposito a minha confiança em Jesus. E então depois ele diz assim: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Perdão. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei as coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E agora veja: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Isto é o lado da religião. Eu já ouvi falar de Jesus, mas o que é Jesus para mim? O vir à igreja é muito importante, mas a vida não pode parar aqui, irmão. Porque a nossa vida não é vivida aqui dentro, a nossa vida é vivida lá fora. Nós temos que ser preparados cá dentro para podermos viver lá fora de uma maneira diferente. Porque então nós somos mais uns. E não, nós temos que ser aqueles a quem o Senhor disse: luz do mundo e sal da terra. Tem que haver diferença em nós. E então chegou o Jó, no meio da catástrofe, tem esta lucidez: olha, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então o que é que ele diz? Olha, no meio da catástrofe eu consegui ver-te. Agora já não é música de ouvido. Agora é a certeza de quem tu és. E então a partir desse momento, o que é que Deus fez? Fez com que o Jó orasse pelos amigos dele, e os amigos dele foram abençoados pela oração do Jó, e Deus lhe deu o dobro de tudo o que Jó tinha perdido. Porquê? Porque ele disse: olha, nada te está vedado. Os teus planos não podem ser frustrados. Portanto, os planos que tu tinhas para a minha vida não podem ser frustrados. Sabe que isto me libertou da ansiedade? Deus tem planos para mim, eu tenho consciência deles. Deus tem planos para o irmão, Deus tem planos para o irmão, Deus tem planos para todos. E se os planos de Deus não podem ser frustrados, eu só tenho que fazer uma coisa: viver pela palavra. Eu tenho a certeza que estou no caminho. Fora do caminho, Deus não tem responsabilidade nenhuma. Porque se eu andar fora do caminho, a escolha foi minha, a responsabilidade é minha. Agora, quando eu atento para a palavra de Deus, o Jó nunca falou mal de Deus. A mulher do Jó disse: olha, amaldiçoa o dia do teu nascimento, amaldiçoa a Deus e morre. E o Jó disse: tu és louca. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O crente hoje em dia, ele tem um problemazinho, já não vale a pena. Porque pensa que a vida é cor-de-rosa. Não. O crente que não tem a condição de suportar o dia mau não está preparado para a vida. E a igreja tem sido grande responsável, porque a igreja tem trazido show-off, a igreja tem trazido espetáculo, mas não tem trazido sustentação bíblica.
E a falta da sustentação bíblica é que faz com que as pessoas sejam frágeis. E eu, no meio daqueles irmãos, eu compreendi isso. Porquê? Porque ainda estão a lamentar como as coisas eram no passado e como as coisas são hoje. Irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas não fazem sentido. Tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, é porque alguma coisa ficou velha. Amém? Pelo menos no meu conceito, no meu entendimento. E então aqui o Jó diz: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O que é que o Jó estava a dizer? Olha, Senhor, enquanto eu não tive uma experiência contigo, eu era um homem fiel, dedicado, zeloso, tu me fizeste prosperar e tudo mais, pela minha dedicação. Mas a minha dedicação não criou em mim uma estrutura. A estrutura que foi criada em mim foi quando me tiraste o tapete debaixo dos pés. Porque quando tudo vai bem na vida, toda a gente louva a Deus. Quando tudo vai bem na vida, toda a gente diz glória, toda a gente diz aleluia. Falem comigo, é verdade ou não é verdade? Mas o que é certo e sabido é que o Jó chegou a esta conclusão. Não, agora é diferente. Pelo fruto desta experiência que eu tive contigo, a minha vida mudou. Eu agora sei que nem tudo é cor-de-rosa. Mas sabem uma coisa? Deus diz, o Jó, por outras palavras, diz assim: mas para mim até o preto é colorido. Eu consigo ver a beleza do escuro. E é isso que o salmista nos ensina no Salmo 23, que os irmãos estão lembrados: ainda que eu ando no vale da sombra da morte, não tomarei mal algum. Porquê? Porque assim, o vale da sombra da morte, é verdade, vocês sabem onde é que fica o vale da sombra da morte? Fica na Califórnia. É curioso. 55 graus de temperatura. E aquele é o vale da sombra da morte. É mesmo o nome daquele vale. Agora lembrei, é curioso. Não, então está farto de dar no telejornal. Bom, mas então, agora queria que os irmãos viessem comigo a Isaías 55. Isaías 55. Porquê é que eu estou a falar isto? Porque há uma necessidade de nós termos um relacionamento com Deus, mas um relacionamento sério. Não é o culto, não é um ritual. O culto não pode ser levado como um ritual. Olha, agora é o tempo da adoração, olha, agora é o tempo do louvor, olha, agora é o tempo da oferta, olha, agora é o tempo... Não, isso é uma coisa mecânica que as pessoas fazem de uma forma mecânica. Olha, vou ao culto, cantei, louvei, adorei e tudo mais. Mas isso não pode ser assim, porque por vezes a pessoa louva, adora e canta, mas está tão longe de Deus. Está longe, está longe. Enquanto que por vezes pode estar um irmão sentado numa cadeira ali tranquilo e está tão perto. Tão perto. Eu lembro do irmão Amândio. O irmão Amândio era uma pessoa que não era muito expansiva, muito expressiva. Ele estava ali quietinho no lugarzinho dele, adorava a Deus, era o jeito dele, mas isso não queria dizer que nós não temos necessidade de extravasar para manifestar a nossa alegria, porque às vezes isso é fogo de palha. Às vezes adora muito mais aquele que tem uma lágrima a cair do olho do que aquele que salta de júbilo. É verdade, irmão. Porque para esse Deus tem promessa. Eu sou o Deus que seca toda a lágrima. Em Isaías, no capítulo 55, diz assim, e queria que vocês atentem, deixem o Espírito Santo ministrar ao vosso coração. Versículo 6, diz assim, já lá estão, irmãos, Isaías 55, 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandona. Agora veja. Quando nós buscamos a Deus e clamamos a Deus, nós temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, para nos transformar. E agora veja os conselhos que Deus deu através do profeta Isaías. Que o ímpio abandone o seu caminho. Diga comigo, que o ímpio abandone o seu caminho. Ou seja, quando há um encontro com Deus, quando há um propósito de estar com Deus, alguma coisa acontece em nós. Alguma mudança acontece em nós. Nós não mudamos para mostrar nada a ninguém. Notem bem. O sal existe não é para mostrar que é sal, não. O sal manifesta-se quando é colocado no sítio certo e dá sabor e diz assim, não, espera aí, ou tem muito, ou tem pouco, ou tem falta. Não é? Ou tem muito, ou tem pouco, ou está no ponto. Porque o sal, você olha, são grãos. Só depois vai ver, mete, mistura e só... espera aí, isto aqui alterou qualquer coisa. Nós também somos assim. Não é para que sejamos vistos, é para que sejamos notados.
A nossa vida não é para ser vista, é para ser notada. A nossa influência tem que ser fruto da transformação que se deu em nós. E isso é que tem que ser inspirador. Você não precisa de ir para eu sou cristão e tal e não sei o quê. Porque por vezes mais valia estar calado e dizer que é cristão. Porque o seu testemunho é vergonha ao nome de Deus. Agora, quando você sofre uma transformação e a sua vida muda, então você já tem alguma coisa para transmitir. Irmão, ninguém dá nada que não tenha. E se você não tem Cristo, você não pode dar nada aos outros. Se você não tem uma experiência com Deus, não tem condição de falar de Deus. O Jó só passou a orar pelos outros quando ele disse: agora os meus olhos te veem. Eu ouvia falar de ti, mas agora eu conheço-te. O que é que aconteceu com a samaritana e o que é que aconteceu com os outros a quem a samaritana foi falar de Jesus? Eles disseram logo: olha, primeiro foi pelo que tu disseste, mas agora é por ele que temos visto e ouvido. Ou seja, nós agora tivemos, tu nos apresentaste, e agora nós tivemos um encontro. E é um encontro que promove o quê? O relacionamento. Quantas e quantas pessoas andam na igreja que nunca tiveram um encontro real com Deus? O encontro real com Deus não é chegar aqui e dizer: eu te aceito como meu Senhor único e meu suficiente Salvador. Não, não. É quando a gente cai de joelhos e diz assim: Senhor meu e Deus meu. E então diz que o ímpio abandonou o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos, agora veja bem, pois os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E agora repara uma coisa: é aqui que a igreja morre. É porque a igreja considera que esta palavra é uma palavra para os dias de hoje. Mas esta palavra foi uma profecia para ela ser transportada para os dias de hoje de uma maneira completamente diferente, com um entendimento completamente diferente. Os pensamentos de Deus hoje não são mais altos que os nossos pensamentos. Nós hoje temos a mente de Cristo. Os pensamentos dele têm que ser os nossos pensamentos. E os caminhos dele têm que ser os nossos caminhos. Porque ele desceu porque nós não conseguimos chegar lá. E então tudo mudou. Então eu não posso olhar para a igreja do passado, eu tenho que viver a igreja de hoje. Com a revelação da palavra hoje. E então diz assim: pois os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E depois diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para que produza semente para o semeador e pão para o que come, ou seja, o suprimento vem de cima. Diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que deseja e atingirá um propósito para o qual a enviei. Ou seja, os planos de Deus são infalíveis. Quando Deus fala, Ele tem um propósito para aquilo que fala. Quando Deus lança uma palavra de bênção, Ele tem um propósito para abençoar. Certo? E então essa bênção se vai materializar na vida daquele que abrir o coração e lhe der ouvidos. Então eu não tenho nada a ver com o passado, nem que o passado acontecia assim, nem que o passado acontecia assim. Eu quero saber é o dia de hoje, porque a minha vida é de hoje para amanhã. É a partir do dia de hoje para amanhã. E então eu tenho uma perspectiva do Evangelho completamente diferente. E agora reparem, em função disto, em função da nossa transformação, o que é que acontece? Diz assim: vocês saíram em júbilo, serão conduzidos em paz, os montes e as colinas se romperão em cântico diante de vocês, todas as aves do campo baterão palmas, no local dos pinheiros crescerá o pinheiro, em vez das roseiras bravas crescerá a murta, e isso resultará em renome para o Senhor, como sinal eterno, não será destruído. Veja, pela transformação, tudo, irmão, não deixe que as circunstâncias o transformem, não, deixe que a sua mudança mude tudo à sua volta, mude tudo à sua volta. Nós não podemos crer que nós não podemos... Olha, duas jovens de uma outra congregação do pastor que foi pregar, chegaram ao pé do pastor e disseram assim, porque a palavra era sobre escolhas: olha, nós decidimos ir viver juntas. Decidimos ir morar juntas. E isso foi um escândalo para a igreja. E o pastor levou um choque. E então depois chamou-as e teve a falar com elas e tentou convencê-las pela palavra e tudo mais. E não sei o que. Ela disse: não, a nossa escolha está feita. Nós somos felizes uma com a outra. E ele só teve que respeitar a escolha. Porque veja bem uma coisa. O grande erro
consideram justo, eu não vou falar da Marisa que está cá o marido, mas o Paulo e a Nela já somos da velha guarda. Não, vou falar de mim e da minha mulher. Pronto. Eu não vou orar para Deus assim, ó Senhor, faz com que a minha mulher seja assim, faz com que a minha mulher seja assada. Porque então eu quero que a minha mulher seja feita à imagem daquilo que eu quero. Este é o erro. Ó Senhor, molda o coração do meu marido. Ó Senhor, molda o coração da minha mulher. O que é que eu estou a dizer a Deus? Aquilo que eu quero. É. E você pensa que Deus concede isso? Não. Você tem que pedir uma coisa, Senhor, dá-me capacidade para entender a pessoa com quem eu me relaciono, para que de alguma forma eu possa exercer sobre ela influência. E o resto é com Deus. Nós temos que ter o nosso coração preparado para poder lidar com tudo e com todas as coisas. Aprender a lidar não significa que se aceite. Note bem. Nós aprendemos a lidar com o mal, mas não aceitamos o mal. É ou não é? Jesus disse: a ninguém torneis mal por mal, ou injúria por injúria. Então o que é que nós vamos fazer? Nós temos a consciência do mal, mas não nos deixamos de dominar pelo mal. Se eu não me deixo dominar pelo mal, não significa que eu não me relaciono com a pessoa. Porque repara o seguinte: se nós evangelizarmos os bonzinhos, então quem é que vai ganhar os maus? Não faz sentido. Então nós não podemos querer que as pessoas sejam mudadas segundo o nosso querer. Nós temos é que pedir a Deus que nos dê capacidade de aceitar as pessoas como elas são, porque depois transformá-las, isso é com Ele, não só é connosco. Porque quando eu quero transformar alguém, já estou a impor a ela o meu querer. E o querer de Deus está fora. Então isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Evangelho. O que é que vocês acham? Nós erramos muito nesse aspecto. Porque queremos que os outros sejam como nós queremos. Mas nós não aceitamos ser como os outros querem. Então não é justo. Então o que é que eu tenho que orar? Senhor, molda o meu coração para que eu aceite a pessoa como ela é, porque assim tu me aceitaste. Como é que Deus nos aceitou? Tal qual nós somos. Com os nossos pecados, não é, Paulo? Com os nossos pecados, com os nossos erros, com os nossos defeitos. Deus nos aceitou dessa forma. E eu estou grato a Deus por isso. Porque eu não tinha ponta para onde se pegasse. Há piores. Mas eu não tinha ponta para onde se pegasse. E Deus lá encontrou um sítio para agarrar em mim, não sujar a mão, mas agarrou em mim. E lá me moldou, e lá mudou, e a gente vai sendo transformados. Isso é que é manifestação do amor de Deus. E quem ama se empenha. A Bíblia diz que muitas mulheres vão ganhar os maridos sem palavra. Então se a mulher ganha o marido sem palavra, não é pelo muito falar que a gente ganha as pessoas. É pela vida que nós vivemos, é que vai influenciar o outro. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Se eu tiver maus relacionamentos, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, todos os relacionamentos geram influência. Então nós temos que saber escolher. A família não se escolhe, mas os amigos escolhem-se. Os relacionamentos escolhem-se. E vão se aprofundando ou não. Porque nós chegamos a uma certa altura e dizemos: não tens condição de pertencer ao meu ciclo de amigos. Porque conhecidos há muitos, amigos há poucos. Certo? E isso é que é importante saber. E então aqui, à medida em que há uma transformação, a vida da pessoa muda completamente. Muda completamente. Tudo muda, meus irmãos. Tudo muda. Quer ver? Venha lá comigo a João 20. Muitas vezes nós falamos acerca do Tomé e nós criticamos ou condenamos. Mas eu considero que o Tomé foi uma pessoa muito cuidadosa. Jesus um dia disse assim: olha, quando vocês vai haver tempo em que vocês vão dizer: olha, ele ali ou está ali. Não os sigam. Não os sigam. Olha, há ali milagres, há ali... Não os sigam. Jesus ensinou. Porque muitos virão em meu nome. E então aqui em João, no capítulo 20, achei muito interessante. Glória a Jesus. João 20, do versículo... vamos ler do 19 para a frente. Diz assim: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, o que é que eles estavam aqui? Tomados por medo. Jesus entrou e pôs-se no meio, já depois de ressurreto, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Diga comigo: mostrou-lhes as mãos e o lado. Ninguém pediu, ele é que se manifestou.
os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isto soprou sobre eles. Há muitas pessoas que dizem que Jesus os batizou com o Espírito Santo. Mentira. Jesus usa um sinal profético para lhes dar a conhecer como é que eles iriam reconhecer o derramamento do Espírito. E o que é que a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos diz? Que soprou, ouviram um som como que de um vento. O que é que Jesus aqui fez? Soprou. Mas a Bíblia não mostra que eles foram cheios do Espírito Santo, irmãos. Eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi um sinal profético que se veio a cumprir no dia de Pentecostes. E então depois diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam. Outras Bíblias dizem: recebei. Recebei o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos. Diga comigo, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: olha, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum crerei. Isto dá a sensação de que é um grau de incredulidade louco, não é? Mas eu interpreto isto como zelo. Eu não creio em tudo o que me dizem. Olha, irmãos, vocês quando ouvirem uma pregação, eu pregar, o Paulo pregar, a Saltina pregar, vocês têm que ser, o irmão Zé, vocês têm que ser como o povo de Bereia. O povo de Bereia examinava as Escrituras para ver se tudo estava de acordo. Não aceitem tudo o que se prega. Filtrem. Tenham o entendimento, deixem o Espírito ministrar no vosso coração, porque Ele vai confirmar com o vosso Espírito se é de Deus ou não é de Deus. Porque por vezes o púlpito é usado para fazer a cabeça das pessoas. E para manipulação. E então depois diz assim: e com isso soprou sobre eles o Espírito e disse: recebam o Espírito Santo. Bom, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu, diga-me, Senhor meu e Deus meu. É isto que a igreja precisa. É isto que a igreja precisa. Não é de música de ouvido, é ter uma experiência transformadora com Deus. Nós vemos que Jó teve uma experiência transformadora. Jó era um homem de ritual, era um homem de ritos, mas não tinha um relacionamento com Deus. Isaías veio dizer que os caminhos eram mais altos, mas entretanto Jesus fez caminho para nós. Então tudo o que era inacessível se tornou acessível. Por isso é que a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Porquê? Porque tudo está acessível a nós. E é este entendimento que nós temos que ter. Oh pastor, isso é muito fácil de falar. Irmãos, se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu creio. Agora, depende da forma como você crê. E depende do que é que o leva a crer. Se é o seu desejo ou se realmente é a expressão da revelação de Deus em si, no seu coração. E então aqui disse, Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E então Jesus disse: porque me viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Olha para mim, irmãos. Esta é a nossa condição. Eu nunca vi Jesus. Quem é que está aqui que já viu Jesus? Ou pessoas que disseram que já viram Jesus e até choraram e não conseguiram. Eu não acredito. Não acredito. Ninguém tem condição de ver o Senhor. A sua luz, a sua glória é tanta que os nossos olhos não conseguem nos lembrar. Agora, eu vejo nas Escrituras. Eu consigo ver Jesus nas Escrituras e pelas Escrituras eu creio. Sabe uma coisa? Eu hoje, para crer em Deus, era isto que eu vinha a falar no carro com a irmã Saltina de manhã. Eu hoje, para crer em Deus, eu não preciso cá de profetas, eu não preciso cá de milagres, eu não preciso de nada. A minha fé está assente na palavra e naquilo que Deus diz eu digo amém, ponto final. Porque as profecias do passado não me enriqueceram em nada. Os sinais do passado não me enriqueceram em nada. Foi como os leprosos. 10 foram curados e
só um volta para trás. A cura não transforma a vida de ninguém. Ela pode mudar a condição de vida, mas não transforma a pessoa. E o que importa é a pessoa. Irmãos, a cura não salva ninguém. Escutem. Muitas pessoas, depois de serem curadas, apostatam. Porque já receberam o que queriam. E esta é a relação que elas têm com Deus. Mas a nossa relação com Deus é: fui agraciado por Ele, serei eternamente grato. Porque a grande parte das pessoas são ingratas. Elas apostatam da fé pela ingratidão. Porquê? Porque se esqueceram do benefício de Deus só porque hoje aconteceu uma coisa má. Ou seja, a coisa má faz com que a coisa boa tenha sido apagada. Isso é um erro. Isso é uma relação que amigos desses eu não quero. Amigos para eu tirar o favor deles, não quero, irmãos, de maneira nenhuma. Porque hoje é amigo, amanhã deixa de ser. O amigo é seu amigo enquanto você lhe bater nas costas. Quando você lhe disser alguma coisa que ele precisa de ouvir e ele não gosta, ele deixa de ser amigo. Porque todo o benefício que foi feito é esquecido. E é isso que se passa com Deus, é isso que se passa na igreja nos dias de hoje. Porque as pessoas foram educadas a buscar Deus como um amuleto. O que é que vais fazer à igreja? Vou ser abençoado. Não, não. Você vai à igreja para ser transformado numa bênção. Eu não venho buscar a bênção de Deus aqui, não. Mas porquê é que eu viria aqui buscar a bênção de Deus? Eu venho buscar aqui condições para poder abençoar os outros. Essa é a verdadeira fé. A fé é vivida para os outros. A crença é vivida para nós. O crente deseja para si. O justo vive para os outros. E é curioso que a promessa não é dada ao crente, é dada ao justo. O justo viverá da fé. Nunca vi desamparado o justo. Não é o crente, é o justo. Porquê? Porque o justo vive para o outro, não vive para si próprio. Porquê? Porque seguramente algum dia na vida dele sofreu uma transformação, houve uma mudança. Quer ver? Venham comigo a Atos 9. Atos 9. O que é que Paulo era? Religioso, irmãos. Paulo era um religioso. Paulo levava a lei judaica à extrema. Eu sou hebreu de hebreus. Na lei sou irrepreensível. Eu sei mais do que os outros da minha idade e tudo mais. Então Paulo era um homem ritualista, mas era um homem que não tinha um relacionamento com Deus. Ele pensava que a religião dele o ligava a Deus, mas é mentira. Não há religião que ligue o homem a Deus. Há um encontro real com Deus que transforma a nossa vida e nos faz ver o Deus de quem nós ouvimos falar. Agora os nossos olhos te veem, como Jó e como aconteceu com Jacó. Agora te vejo face a face. Quer ver? No capítulo 9 fala assim da conversão de Paulo. Enquanto isso, versículo 1 diz assim: Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, quando encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que pertencessem a Cristo, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou em seu redor uma luz vinda do céu. Porque vem de quem? Do Pai das luzes. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, que mal é que eu te fiz? Sabe que a religião trata mal Deus? Porque não há religião nenhuma que ponha Deus em primeiro lugar. Não há. Fátima está acima de Deus no conceito religioso. Lourdes está acima de Deus no conceito religioso. Toda a religião põe alguma coisa à frente de Deus. Porque ela própria é a negação aos 10 mandamentos. Não farás deuses para ti, nem os porás diante de mim. E então, repare, depois diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e alguém te dirá o que deves fazer. Os homens que viajaram com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Sabe uma coisa? Por vezes, irmãos, é necessário sermos cegos para nos deixarmos guiar.
não me interpretem mal. Não me interpretem mal. A Bíblia diz que nenhum homem se estribe no seu próprio entendimento. E só se deixa guiar quem é cego. Mas nós não podemos ser guiados por cegos como nós. Porque se nós formos guiados como cegos como nós, ambos caímos no mesmo buraco. Então nós temos de ter alguém que nos guie. Quem é que nos guia? É o Espírito de Deus, irmãos. É Ele que nos guia a toda a verdade. E então diz assim: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão. Ou seja, Saulo perdeu o quê? Perdeu o controle sobre si próprio. Saulo viveu uma transformação de quê? De dependência. Saulo era um homem garantido e, afinal de contas, ele agora está dependente. Olha, eu agora já não vejo nada e preciso de alguém que me guie. E nós, por vezes, precisamos de cegar para que Deus nos dê a capacidade, para que Deus opere a cura para nós, como o Eliseu orou pelo Geazi. Olha, Senhor, abre os olhos para que ele veja. O Geazi só via o que era natural, mas Deus se vê pelo que é sobrenatural. E então, para podermos ver o que é sobrenatural, nós temos que nós temos que ficar cegos para nós não nos deixarmos prender pelo que os nossos olhos veem. Que Deus nos dê capacidade para nos transmitir isto. Quando nós olhamos para uma doença, o que é que nós vemos? Uma doença, é ou não é? Mas quando nós olhamos para a promessa, o que é que nós vemos? A capacidade de superar a doença. O que é a fé? É a capacidade que Deus nos dá para nós podermos olhar para o invisível para poder acreditar no impossível. Porque enquanto nós ficarmos presos pelos nossos olhos, eu olho para a minha vida e fico preso. Já passei por isto, irmãos. Eu estou-vos a falar o que já vivi. Eu olhava para a minha vida e dizia: como é que a minha vida pode dar volta? Como é que eu posso prosperar? Como é que eu posso progredir? Como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso? E então eu estava a pôr entraves porque eu só olhava para os recursos que eu tinha. Eu não conseguia vislumbrar como é que Deus me podia abençoar. Mas o que é certo de sabido é que Ele me abençoou. E o que é certo de sabido é que Ele transformou a minha vida. O que é certo de sabido é que hoje tenho coisas que nunca esperei ter. Mas também passei coisas que nunca pensei em ter passado. E é isso que faz de nós pessoas melhores. Porque nós só temos a capacidade de compreender a dificuldade do outro quando nós também já passamos pela dificuldade. Porque é muito fácil estar aqui em cima do púlpito: irmão, ponha fé que Deus é bom e tal, ponha fé que Deus é bom. Agora, quando você chega aqui acima do púlpito ou no outro lado qualquer, diz assim: não, eu sei que Deus é bom mesmo. Porque eu tenho prova na minha vida que Deus é bom. Você já fala com autoridade. Você não fala da boca para fora. Era o que o Paulo fazia. Olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, eu sei ter muito, mas também sei passar fome. Eu já passei fome e não morri. Hoje tenho muito, Paulo diz: eu tenho muito, também já tive falta. Agora, uma coisa que eu compreendi: eu posso todas as coisas. Se eu superei a dificuldade e se eu hoje estou bem, eu posso todas as coisas. Eu já vivi tudo. E é isto que muitas pessoas não concordam, é isto que muitas pessoas não querem viver. Só querem o lado bom da vida, mas não querem o lado difícil da vida. Mas é o lado difícil da vida que nos faz dar valor às pequenas coisas. É isso. Bendito é Deus. Bela, esta é a verdade. Quando nós passamos por dificuldades, irmãos, quando nós passamos por aperto financeiro, nós aprendemos a dar valor aos tostões. É ou não é? Alô? É verdade. Quando há muito, é um esbanjar, quando há muito, a gente até se esquece e tal e tudo mais e não sei o quê. Não. Mas quando nós passamos por dificuldade e por aperto, a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma sedenta até o amargo lhe é doce. Provérbios. A alma farta pisa o favo de mel. Quer lá saber de onde veio, hoje tem mais. Mas a alma sedenta até o amargo lhe é doce. E isso tem que ser uma lição para a nossa vida. Viver as coisas amargas da vida e tirar delas a doçura que Deus tem nelas. Porque em cada dia há sempre um lado mau, Jesus não escondeu. Basta a cada dia o seu mal. Então nem tudo é bom. Não é? Mas todas as coisas cooperam para o nosso proveito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu não posso consolar uma pessoa sem eu ter sido consolado por Deus. Sejam honestos. Eu só posso solidarizar. Como é que eu hei de explicar?
Eu só posso compreender a dor de alguém se eu já tivesse passado, se eu já tiver passado por essa dor. Claro. Então eu me solidarizo com ela e disse, olha, Deus me assistiu e Deus não faz exceção de pessoas. Mas eu já estou a falar com base no meu testemunho. Eu não estou a falar de ouvido. Não, os meus olhos que veem. Claro. É diferente. Completamente diferente. E se nós olharmos para a nossa vida, podemos ver, isto de mal me aconteceu, aquilo de mal me aconteceu, o que é que nós temos de fazer? Fazer o balanço. Que proveito eu tenho disto? Porque nós temos sempre a aprendizagem dos momentos difíceis que passamos. Pessoas altivas a quem Deus tirou o tapete debaixo dos pés se tornaram pessoas mais humildes. Porque aprenderam que a vida não é um mar de rosas. Aprenderam que com Jesus tudo é canja. Não. Até a canja tem ossos. Quando ela não é de pacote. Às vezes a igreja serve a canja de pacote. Isto é uma parte. E então diz assim. Então, Saulo levantou-se do chão e nada viu. E os homens o levaram pelas mãos, pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego e não comeu nem bebeu. Por 3 dias esteve cego e não comeu nem bebeu. Portanto, isto fala do novo nascimento. Da morte e da morte de Saulo e ressurreição de Paulo. E então depois diz, em Damasco havia ali um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Olha, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunta por um... Olha, aqui é a rua torta. Não é? Esta é a chamada rua torta. O Senhor disse, vai à casa de Judas na rua chamada direita e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando numa visão. Viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, ou seja, Paulo já estava preparado para que Ananias chegasse. E respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocassem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, Ananias, vá. Este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Quanto deve? Quanto deve? Isto é uma chamada gloriosa. Porque há pessoas que pensam que a chamada de Deus é para que esteja tudo bem e que a vida vá bem. Só Deus sabe o que eu tenho sofrido aqui. Mas sabe uma coisa? Mas isso tem sido fruto para mim, tem sido bom para mim. Porque eu antigamente via as coisas de uma maneira e hoje vejo as coisas de outra maneira. Você pensa que eu lamento o número de pessoas que aqui estão? Não, eu dou graças a Deus por isso. Pelas pessoas que aqui estão. Porque se elas aqui estão é porque Deus tem plano para elas. Claro, excluindo irmãos que estão de férias e que nós sabemos, e graças a Deus que estejam de férias e que gozem do tempo de lazer, porque se quiseres e me ouvires, comereis o bem da terra. O bem da terra é nosso, porque a terra é nossa. Somos herdeiros dele. A terra é do Senhor. Se eu sou filho dele, a terra é minha. E então diz assim. Então Ananias foi e entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, como é que ele o tratou? Mas primeiro chamou-lhe de peste. Está a ver a obra do Espírito Santo? Está a ver o que é que a revelação de Deus faz? Deus revelou-se a quem? A Ananias. Deus o chamou e o rei se revelou. Olha, Ananias, a pessoa de quem tu tens uma má perspectiva, eu escolhi. E se eu escolhi, pode estar garantido de uma coisa. Eu vou fazer com que ele seja transformado. É a chamada de Deus que já tem em si o plano de transformação da nossa vida. Por isso é que há muitas pessoas que vêm à igreja, eu te aceito como o Senhor único e suficiente Salvador. Faz a ficha de membresia, pensa que já tem um lugar no céu. E depois vai para o mundo, vive da mesma maneira como vivia. Isso não é salvação, irmãos. Isso é um erro. É mais um religioso. É mais um prosélito. Não pode mudar de Deus, porque Deus é só um, mas mudou da religião. O que é que isso serve? Nada. E depois vêm as dificuldades e as contrariedades. Lá está a casa na areia e a casa na rocha. A casa na areia custa menos dinheiro, é feita mais rápido e produz fruto mais rapidamente. Mas não tem estrutura, porque vem o problema e aquela casa cai. Agora, aquela casa que demora tempo, vem o sofrimento, vem a angústia, o trabalho de fazer fundações,
o suor de gastar em fazer uma estrutura sólida. E como é que é criada uma estrutura sólida? Não é com glória a Deus, aleluia. É com a lágrima, é com o sofrimento, é com a contrariedade. E aí nós estamos estruturados de tal maneira que nós podemos dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Venha o que vier, é uma estrutura. Como Abacuque, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado na malhada, toda a vida eu me alegrarei no Senhor. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, mas vivo pelo que eu creio. E então continuando, diz assim: Ele é para mim o vaso escolhido, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos? A Bíblia diz que a Escritura foi escrita por homens inspirados. E inspirado é ser cheio. Como é que você enche os seus pulmões de ar? O que é isso? Inspiram. Ser cheio do Espírito Santo é receber de Deus a sua natureza em nós. E só depois de ser inspirado, os poetas não têm as musas, havia muitos poetas que tinham as musas de inspiração. As musas de inspiração eram aquelas coisas que eles absorviam e que lhes davam uma capacidade de escrever o belo. Com Deus é a mesma coisa. Olha, Pedro cheio do Espírito Santo, o que era? Pedro inspirado falava com inspiração. Encham-se do Espírito Santo, cantando, louvando, orando, adorando. Para quê? Para depois então poderem falar. Homens inspirados por Deus falavam as grandezas de Deus. Porque só através da inspiração divina, irmãos. Nós não estamos constantemente cheios. O Espírito Santo está em nós. Mas quando nós nos propomos a servir, Deus nos inspira. Deus nos capacita para servir. E então nós sentimos essa ousadia, esse desejo. Você entra dentro de um culto, está normal, uma vida normal. Eu vivi isso. Eu entrei lá na igreja, estava tranquilo, normal, vou prestar culto a Deus. E começaram a cantar, músicas que até nem conhecia, outras depois começaram a cantar e conhecia, às tantas eu vi envolvido, inspirado. E aí começa o verdadeiro culto. Porque é aí que Deus, a quem Deus procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu só posso adorar em espírito, inspirado por Ele. Quem é que me leva a Deus a não ser o Espírito Santo? Ela é a terceira pessoa de Deus, mas é o que materializa a palavra no nosso coração. Por isso é que eu digo aos irmãos: deixem o Espírito ministrar. Deixem o Espírito ministrar ao vosso coração. Irmãos, Deus tem o plano, Jesus fala o plano e o Espírito Santo age. É assim que trabalha a Trindade. Então eu tenho a certeza que sempre que nos reunimos, o Espírito Santo está aqui. Assim como Ele estava no princípio da criação, Ele só está à espera que seja falada uma palavra para Ele agir. Porque Ele vela sobre a palavra para cumprir. Quem dá cumprimento à palavra é o Espírito Santo. No coração daquele que o aceita. Vocês concordam comigo, irmãos? É assim que Ele age. E então aqui diz assim. Então depois diz, irmão Saulo, já lemos, versículo 18. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E levantando-se foi batizado. E depois comeu, e depois de comer, recuperou as forças. E o que é que aconteceu depois? Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar. Vocês conseguem imaginar a dificuldade do ministério de Paulo? Paulo era um homem que perseguia a igreja e agora estava a dar o corpo às balas. Paulo agora tinha que desdizer tudo aquilo que dizia. Por isso é que ele disse: para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Olha, para mim tudo aquilo que eu sabia eu refuto como esterco. Porque perante a simplicidade do Evangelho, eu estou chocado com a sabedoria que eu tinha. Afinal de contas, a sabedoria que eu tinha era humana. Mas agora não, eu tenho inspiração divina. É completamente diferente, irmãos. E quando Paulo falava, ele era pesado de língua, diz a Bíblia. Portanto, não era muito eloquente na palavra. Mas era um homem que aquilo que ele dizia com convicção. Porquê? Porque ele tinha por trás uma experiência de vida que o fazia falar como falava. Não, eu tive um encontro com ele. Eu nunca ouvi, eu nasci como um abortivo. Eu nunca ouvi. Mas eu tive um encontro real com ele e esse encontro foi transformador.
e é isso que eu quero deixar esta manhã. Não há ninguém que se firme na palavra enquanto não tiver um encontro transformador. Porque todo aquele que permanece na igreja sem ter um encontro transformador, ele não é justo, ele é um religioso. Porque vem, dá culto, dá oferta, adora a Deus, ama a Deus e pensa que o problema está resolvido. Não. A nossa segurança vem pelo conhecimento. É como nós. Nós relacionamos e com base no nosso relacionamento, eu sei o que posso esperar do Fábio. O Fábio sabe o que pode esperar de mim. Eu sei o que posso esperar do irmão Zé. O irmão Zé sabe o que pode esperar de mim. Porquê? Porque isso é fruto do relacionamento. Porque nos damos a conhecer. E a palavra revelada pelo Espírito Santo é Deus a dar-se a conhecer a nós. Através de Cristo. Então hoje nós já temos uma estrutura de fé. E vou terminar com Gálatas. Vamos a Gálatas, no capítulo 1. Glória a Jesus. Gálatas 1. Deus não quer um povo religioso, irmãos. Deus quer um povo fiel. Deus quer um povo devoto. Deus quer um povo ligado a Ele. Ligado a Ele. Vamos ler só do versículo... Ora, Gálatas 1. Vamos ler só do versículo 11 ao versículo 17. Paulo fala acerca do seu testemunho e do encontro transformador. Olha, irmãos, por vezes, ouça uma coisa. Onde é que o poder de Deus se manifesta? Onde há necessidades. Já viram? Onde é que se manifesta o poder de curador? Onde há doença. Onde é que se manifesta o poder supridor? Não é agindo. O poder, Deus se manifesta para suprimento nosso, porque Ele nos ama. Se está tudo ok na minha vida, o que é que falta na minha vida para agitar as águas? Um problemazinho. Para que eu não me garanta. Vocês conseguem compreender? Porque é que as coisas às vezes vêm à nossa vida? Porque a gente pensa que está tudo garantido. E que está tudo tranquilo, e que está tudo no mar de rosas. Não, irmãos. Não. Agora nós temos é que descansar por uma razão muito simples. Ainda que as ondas do mar sejam grandes, Jesus está no barco. E estando no barco estamos garantidos. Mas o dia mau vem à vida de todos. Quando o apóstolo fala em Efésios 6.3, Efésios 6.10, acerca da guerra espiritual, o que é que ele diz? Nós temos de fazer tudo para quê? Para resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficamos firmes. Porque o dia mau vem. Quando é que ele vem? Ele não avisa. Parece que está tudo bem, de um momento para o outro, é isto que acontece, é aquilo que acontece, é outro que acontece. Não estranhem. Isso é normal acontecer. O anormal é não acontecer. Quando tudo vai bem é da gente estranhar. É muito bom, mas é de estranhar. Amém, irmãos? Não é desejar que o mal venha. É termos a certeza de que quando ele vier nós estamos preparados. Amém? Então, Gálatas 1, versículo 11. Vamos ler do 11 até ao 17. Diz assim: Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Diga comigo, não é de origem humana. Ou seja, não é para agradar a vocês. Mas o recebi, não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado, ao contrário. Nem foi ele ensinado, ao contrário. Eu recebi de Jesus por revelação. Diga comigo, por revelação. Tudo o que diz respeito ao Novo Testamento é por revelação. A revelação é o entendimento do propósito divino. Nós podemos ler uma Escritura e não aproveitar nada dela. Mas se nós dermos a condição ao Espírito Santo aplicá-la ao nosso coração, nós recebemos revelação. E a palavra da fé é revelada, irmãos. Não é por eu saber a palavra que ela vai acontecer na minha vida, não. É quando ela é revelada a mim no momento certo. Então a palavra da fé não é para conceder o desejo do meu coração. Deus não alimenta caprichos de homens. Não. A palavra da fé é para confirmar o propósito de Deus para a minha vida. E quando Deus revela, não tenha dúvida nenhuma. Aconteça o que acontecer, os seus planos são infalíveis. E então diz assim: não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruir. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso nas tradições. Diga comigo, zeloso nas tradições. Mas do que é que lhe aproveitou? Eu faço isto certinho.
Eu faço aquele certinho, eu faço outro certinho. Bom, esses é que diziam, médico, cura-te a ti mesmo. Mais uma vez eu vou voltar a repetir aquilo que tenho dito aqui muita vez. É o erro que nos leva ao acerto. Mal de nós quando pensamos que estamos certos. É o erro que nos leva ao acerto. Não há ninguém que acerte sem errar primeiro. E é o erro, através da correção do erro, a correção do erro é que nos leva ao acerto. A correção do erro é que nos leva ao acerto. Vocês estão a compreender? Um tiro. Você acerta. 10 centímetros fora. Vai corrigir. 5. 2. Até que acerte. Porquê? Porque através da correção do erro, você foi levado a acertar. Com Deus é precisamente a mesma coisa. A nossa vida é uma vida vivida de fé e fé, de glória em glória. É como se o Espírito Santo estivesse a olhar para a face de Deus e para nós e estivesse a fazer-nos outra vez à imagem e à semelhança dele. Olha para Deus, olha para nós, faz. É refletir a imagem dele em nós. Esta é a obra do Evangelho. Agora veja o aspecto prático daqui. Ele diz assim, no judaísmo, diz o verso 14, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou, ou seja, quando lhe aprouve, revelar o seu Filho em mim. Não é a mim. É diferente. Revelar alguma coisa a mim é para eu tomar conhecimento. Revelar alguma coisa em mim é para que eu transfira alguma coisa para os outros. Quando revela o seu Filho nele, significa que uma transformação através de um encontro real que mudou a vida do Paulo completamente. É isso que eu quero deixar esta manhã. Não há ninguém que se firme na fé sem que tenha passado por uma prova e essa prova ao tempo não apaga. Isso traz-nos uma convicção, irmãos, que dizem, não, ainda que eu veja, ainda que os meus olhos mostrem seja o que for, Deus é Deus, Ele é meu Pai, eu continuo a ser filho dele. Eu tenho uma firme convicção de quem Ele é e de quem eu sou nele. E então Paulo aqui diz, revelar o seu Filho em mim, para quê? Para que eu o anuncie entre os gentios, ou seja, o meu testemunho é o meu respaldo. Qual foi a vida do... Qual foi a irmãos, o que é que Paulo pregou? O seu testemunho. Foi o seu testemunho. Olha, sabem uma coisa? Eu me garantia, eu era o campeão, mas tive caído do cavalo. E todos nós temos caído do cavalo um dia. Nós passamos pelos momentos de vaidade, passamos por todos os momentos e mais algum. Eu na igreja passei pelo momento da vaidade. Eu não escondo isso. Eu também senti vaidade. De que me serviu? Mas eu sei que era um processo de transformação. E então a própria vida se vai encarregando de nos corrigir e de trazer a nós o verdadeiro sentido do Evangelho. E o Paulo era isso que dizia, olha, eu era o maior, eu era isto, eu era aquilo, mas agora aprova Deus revelar o seu Filho em mim. Ou seja, eu agora tenho o fruto do Espírito e posso mostrá-lo aos outros. Por isso é que eu falo daquele que transformou o meu ser e que tem poder para transformar o vosso ser. E esta é a unção de Deus. A unção de Deus é o seu respaldo bíblico em que você tem uma experiência de vida marcante e diz assim, não irmãos, aquilo que eu estou a falar é isto mesmo. Ponto final. Porque você fala com autoridade. Qual era a diferença entre os escribas e Jesus? Era isso mesmo. Que eles diziam, olha, mas este fala como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os teóricos que falavam a palavra. Mas entretanto Jesus Cristo mostrava autoridade. Porquê? Porque aquilo que ele falava ele confirmava. Posso ouvir, não é verdade, irmãos? Vocês estão a compreender? Então o que é que eu quero deixar esta manhã? Tenham um encontro transformador com Deus. Quando você vier ao culto, seja você Deus. Quando você adorar, seja você Deus. Seja sincero com Deus. Assuma as suas falhas. Assuma os seus erros. Não arranje desculpas. Seja sincero com Ele e honesto com Ele. Porque quando você for sincero e honesto com Deus, você é sincero e honesto com o seu irmão. E aí sim, Deus aceita a sua adoração e Deus aceita o seu culto. E todos nós estamos aqui para nos juntar em sinceridade de coração. Amém? Vamos pôr de pé. Vamos pôr de pé. Glória a Jesus. Uma vida transformadora. Eu peço às irmãs do louvor para a irmã José também, para se juntarem a mim e vamos adorar a Deus
todos os dias da nossa vida nós devemos pedir perdão porque sempre falhamos, sempre erramos, ou por palavra, ou por atitude, ou por, não é por querer, porque Deus sabe. Por isso é que Jesus disse ao Pedro, por isso é que Pedro disse a Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu esta manhã acordei com este cântico do Tua face eu buscarei. Amém? Glória, glória, glória ao nosso Deus. Aleluia. Tua face eu buscarei. Tua face eu buscarei.
Assim como Abacuque falou, falamos
nós, Senhor, porque a palavra da fé é aquela que está no nosso coração e que a nossa boca confessa que Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação, Senhor. Tu nos tens ensinado a edificar a casa sobre a rocha, na certeza plena de que os ventos soprarão, a chuva cairá, os tremores farão com que a nossa casa trema, mas ela não cai, porque ela está firme na rocha, que é Jesus. Te agradecemos por isso, Pai, pela promessa do Espírito, dizer respeito a nós e a todos aqueles a quem Tu chamares, no santo e poderoso nome de Jesus. Pai, obrigado pelos irmãos que aqui se congregam juntamente comigo para Te prestar culto. Estamos gratos com sinceridade de coração. Pai, oramos por todos aqueles que não estão aqui por razões de férias, Pai. Desejamos que eles tirem o melhor proveito das suas férias, assim como também Tu me proporcionaste a mim, Senhor. E eu desejo que os meus irmãos também as tenham, em nome de Jesus Cristo. Pai, assim como os levaste em paz, que eles em paz regressem e que venham felizes e contentes, acima de tudo com sede de Ti. Com sede de Ti. Amém, irmãos? Dê a Deus toda a glória. Senhor, queremos apresentar a nossa oferta como compromisso para com o Evangelho. O dinheiro não é para Ti, Senhor. Tu és o dono de toda a prata e de todo o ouro. O que nós temos para Te entregar, a não ser o nosso coração e a nossa devoção e a nossa entrega, e manifestarmos a Ti a nossa gratidão, Senhor, pelo pão e pela água, pela vida que nos tens dado. Com mais ou menos dificuldades, Senhor, estamos vivos, e os vivos louvam-Te, e nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por termos um teto que nos cubra, termos roupas que nos cubram, termos alimento que nos sustente, o nosso corpo, e termos o pão vivo que desceu do céu, cada dia da nossa vida, Senhor. Na certeza plena que sempre que nos dás um dia, nos darás o pão para esse dia, porque foi assim que nos ensinaste a orar. O pão que cada dia dá-nos hoje. Então sabemos, Senhor, se nos dás o dia, nos darás o pão para o dia. Estamos alegres e felizes por Te termos por Deus e por Pai, acima de todas as coisas. Tendo a Tua presença em nós garantida pela pessoa do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Queremos Te pedir esta manhã, ensina-nos a viver mais e melhor. E que Te possamos reconhecer em todos os nossos caminhos. Amém, irmãos? Reconhece-o em todos os Teus caminhos. Obrigado, Pai, porque na Tua palavra nos ensinas a guardar sobretudo o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Obrigado, Senhor, pela parte que nos diz respeito, a nossa boca sempre falará o que o nosso coração tem. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Dê a Deus toda a glória. Nós temos muito aquela tendência de dizer que a boca fala do que o coração está cheio, não é? Mas nem sempre é assim. Porque Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então nem sempre é assim. Infelizmente nem sempre é assim. Hoje é tempo, amém? Hoje é tempo de glória em nossa glória habita meu Espírito. Então é só entrar, é Cristo que salva, sua glória vai encher o lugar.
Deus ter usado de alguém, de me trazer à igreja, de ter a oportunidade de ter acesso à palavra, às Escrituras. E agradeço também o empenho de Deus em me ganhar para Ele, porque eu nunca fui uma pessoa muito fácil. E eu reconheço o amor e a paciência de Deus para comigo e cada um que se reveja. Então eu serei eternamente grato a Ti, Pai, pelo grande amor com que Tu me amaste, e é esse amor que me mantém firme, na certeza da Tua fidelidade, por quanto está escrito, vocês podem ser infiéis, mas Deus permanece fiel. Obrigado, Senhor, por essa exortação em Hebreus da Tua fidelidade. Sabemos que a Tua fidelidade não depende de nós. Tu és fiel. A nossa fidelidade, irmãos, nunca depende de Deus, só depende de nós. Amém? Ser fiéis não depende de Deus, depende de nós. Amém? A Bíblia diz ser fiel até à morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Então exorto os irmãos a serem fiéis a Deus. Irmãos, quando nós falamos de fidelidade, não pensem no dinheiro. Não pensem no dinheiro. Deus não se compra. Deus não se compra. A fidelidade é uma manifestação de um caráter puro. Então que na verdade em nós haja um caráter puro. Porque Deus é puro. Amém? Que Deus vos abençoe. Foi muito bom estarmos juntos. Já tinha fome de vocês. E cá estaremos durante a semana, na quarta-feira na casa da irmã Laurinda, na sexta-feira e no domingo cá estaremos. Este mês a reunião de senhoras não é na segunda quarta-feira, é na terceira quarta-feira. Porque a irmã Cesaltina tem uma consulta e então passamos da segunda quarta para a terceira quarta, não é? Pronto, portanto as irmãs saibam que é um prazer. A reunião de senhoras existe para vocês, para vos servir. Aliás, tudo o que é feito aqui é para vos servir. Eu até acho que a indumentária do pastor correta seria como garçom, não é? Não era com gravata, era com papilão e com a toalha na mão. Porque todos nós estamos aqui para servir. Para se diz? Não percebo. Pois, ainda é mais justo. É que se a gente for dizer as neiras, Deus aperta. Irmãos, um santo domingo para vocês. Irmão, como é que está? Está a preparar bem? Ótimo, é bom vê-lo. É bom vê-lo e ainda por cima bem disposto. Bem disposto. Isso é muito bom, é muito gratificante. Graças a Deus. Irmã Joaquina, já te vi com os braços no ar, fiquei feliz. E então é assim, irmãos, um santo domingo, um bom almoço, bola para a frente, Fábio. Deus é contigo, como quer tu antes. Mas o que é que tu antes? Deus é connosco, Ele não abre mão de nós. Amém. Uma boa semana para vocês e tudo bom. Irmão, gostei de ver. Tudo bom para vocês. Amém. Tchau, Iris.